as pessoas conheçam, porque muita gente fala, você conhece a NPR Maringá? Não sei o que é. Então, o que é a NPR para quem não conhece? Então, a NPR hoje, ela é uma instituição, né, filantrópica, sem fins lucrativos, que mantém 3 segmentos. Então, nós temos a escola, nós temos o Centro de Reabilitação Integrada, que não sei se vocês viram a hora que vocês chegaram, né? E nós temos a oficina ortopédica. Então, o Centro de Reabilitação Integrada e a oficina, ele é especificamente voltado para atendimento, qualquer pessoa que precisar de atendimento integrado, né? Então, credenciado ao SUS, tá? Então, por exemplo, se você da comunidade precisa de físio, fono, precisa fazer uma físio, uma fono, um atendimento psicológico, né? Então, isso é liberado pela Secretaria de Saúde e você faz esse atendimento ali no Centro de Reabilitação. E os alunos também podem ser atendidos ali, tá? A oficina ortopédica, ela dá apoio, né, em questão assim, de órtese e prótese para essas pessoas que estão sendo atendidas, né? Então, a pedido médico, do ortopedista, de talas, de adaptações não, mas assim, de qualquer tipo de aparelho que precise para esse atendimento desse paciente, a gente consegue fazer ali na oficina, né? Então, tudo liberado também pelo SUS, tá? E a escola, né? Que é esse ambiente que a gente apresentou para vocês, que a gente tem turmas, né? Desde a educação infantil até a EJA, e a gente faz o atendimento pedagógico, né? Nós temos a nossa proposta curricular com os conteúdos de disciplinas, como se fosse um ensino regular, né? Com a diferença de que aqui a gente tem um tempo maior para esse aluno aprender, né? Então a gente oferece primeiro e segundo ano hoje, e aí ele tem um tempo maior para ficar no primeiro ano, um tempo maior para concluir o segundo ano, e o nosso objetivo, né, o foco da aprendizagem do aluno é a escrita, a leitura e o cálculo matemático, né? Se ele conseguiu atingir esse objetivo, ele é encaminhado para o ensino regular, né? Então ele só permanece aqui se ele realmente tiver essa dificuldade de aprendizagem, né? E aí assim, mas muitas pessoas têm dúvida, mas aí ele conseguiu a parte pedagógica e foi encaminhado para o ensino regular. E a parte de reabilitação, se ele precisar, físio, fono, né? Ele pode ser atendido no centro integrado, né? Então ele continua fazendo esse atendimento, a família atrás, né? Com o apoio da família, e ele continua fazendo esse atendimento lá. Mas assim, o critério que tenha dificuldade pedagógica e precisa de reabilitação também, para ser aluno da escola, né? Bom? Como você observa que as atividades da NPR influenciam as crianças, né? É no que eles fazem no dia a dia, né? Então, assim, a gente, eu como meu papel de pedagoga, né, é acompanhar diariamente o trabalho do professor em sala, né, planejamento, as atividades que eles estão realizando, e aí junto com eles pensar na melhor forma possível de aprendizagem desse aluno, então do que ele está precisando naquele momento, então se há alguma adaptação em relação às atividades ou em relação a material para ele poder realizar aquela atividade, né? E a gente consegue ver que ele está tendo essa aprendizagem nas ações do dia a dia dele, né? Então, nas respostas que ele dá diariamente, nas atitudes, porque a gente faz um trabalho assim, um trabalho global, né? Então, a gente foca a parte pedagógica, só que dentro da parte pedagógica, a gente também trabalha, né? Como você tem outras turmas, a gente também trabalha independência, a gente também trabalha autonomia em certas coisas, né? Então a gente busca, paralelo à parte pedagógica, formar essa criança, né? Autônoma, independente, que crie lá a sua opinião, que tenha seu direcionamento. Então a gente acompanha isso e a gente vê as crianças crescerem e amadurecerem no decorrer do tempo que elas estão aqui, né? Então a gente observa diariamente esses comportamentos e essas respostas que elas dão.
O que eu observei conforme a gente estava passando, que você conhece o nome de cada criança, né? O que ela faz, se ela é mais ativa, se ela é mais tímida. Então, a gente consegue observar que não é apenas uma questão com uma escola, que tem um carinho por trás. Você, como pessoa, o que te acrescentou trabalhar aqui na NPR? Então, eu não tenho experiência em outro lugar. Né? A minha experiência profissional foi só na educação especial, né? Então eu não me vejo trabalhando fora de uma escola especial, né? Então eu falo assim que essa conquista que eles mostram, né? Que eles conseguem atingir o objetivo, ou é o final de um ano, ou é no final de 2 anos, ou é até no final de 3 anos, né? Então eu falo assim que essa busca constante que a gente faz de fazer com que a aprendizagem chegue a esses alunos de uma forma ou de outra, ou é a leitura, a escrita, o cálculo matemático, ou não, ou é uma simples maneira de conseguir se expressar, por exemplo, que ele quer uma água, né? Então, que isso é o básico do básico. A gente tem muitos alunos com dificuldade motora, com dificuldade na fala. Então, assim, nossa maior felicidade, na verdade, né? E a gente entrar e falar, olha, ele conseguiu, né? Ele está conseguindo me mostrar isso, ele está conseguindo fazer isso. Então, aí a gente conhece mesmo do que cada um precisa, né? Às vezes a gente se cobra também, que a gente poderia estar fazendo sempre mais, porque são muitos alunos, são bastante professores novos, né? Então, assim, a gente procura, na maneira possível, auxiliar todos. E aí, às vezes, a gente acaba um pouco se cobrando mais, porque a gente, de repente, poderia atender melhor, mas, assim, a gente tem uma equipe também muito boa, né? Então, se eu não consigo ver que aquele aluno está precisando de certa coisa, a gente tem o nosso terapeuta ocupacional, a gente tem os professores, né? Que são, assim, um dos profissionais mais importantes da escola, o profissional mais importante, né? Porque é ele que está diretamente com o aluno. Então é ele que vai conseguir detectar a dificuldade, é ele que vai conseguir ver uma luzinha no fim do túnel para aquele aluno conseguir, né, dar aquela resposta satisfatória do que a gente está esperando, né? Então, assim, é um trabalho conjunto, né? Então eu não consigo fazer nada sozinha, o professor não consegue, né? E aí eu e o professor também não, porque daí a gente precisa do terapeuta ocupacional para fazer as adaptações, a gente precisa do físico para ele poder orientar qual é a melhor forma possível da gente posicionar aquele aluno para ele dar a melhor resposta, a gente precisa da fono para daí ela falar, olha, ele está conseguindo compreender, eu acho que ele consegue responder dessa forma. É um atendimento multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Então, assim, a gente precisa de um do outro, né? Então, assim, a gente nunca faz nada sozinho. Então, se não for esse complemento de cada profissional, então eu acho assim, que é um pouquinho de cada que faz com que a gente chegue no objetivo com aquele aluno. Em torno de quantos profissionais trabalham dentro da NPR para... Deixa eu ver se eu vou conseguir falar mais ou menos por cima. Entre o período da manhã e o período da tarde, para cima de 150. Hoje a NPR atende em torno de quantas crianças? Então, período da tarde e período da manhã, estamos chegando a 280 alunos. 284, se eu não me engano, a estatística da semana passada. Né? Então, a gente divide esses 284 no período da manhã e no período da tarde. E daí são outros professores, são outros alunos, né? Profissionais, tem alguns que fazem os 2 períodos, mas a maioria também trabalha só de manhã ou só à tarde. Agora, só para a gente finalizar, Gra, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim, o que você acha que a educação física vem trazer de benefício para o aluno? Qual é a contribuição dela dentro da NPR para conseguir que o aluno cresça, né, se desenvolva? Na verdade, eu acho assim, eu acho que a gente precisa de professores, né, de educação física conscientes de que assim, a gente consegue oferecer a educação física, né, com a mesma proposta do ensino regular, porém ele precisa diferenciar e oportunizar o aluno a realizar essas atividades, né? Então quando a gente fala em educação física, eu lembro lá da minha escola, que a gente fazia, né, os esportes.
esportes. Então, vôlei, handebol, futebol dos meninos, enfim. E aí a gente pensa, isso aqui na NPR, como pode ser feito, né? Então aí eles precisam ter essa criatividade e essa capacidade que a gente hoje, nós temos excelentes professores de educação física que fazem isso, e essa sensibilidade para eles poderem pensar em uma maneira de poder oferecer a esses alunos a oportunidade com esses esportes e com esses conteúdos. Né? Quando a gente pensa em educação física, a gente pensa em prática. Né? A gente pensa em realizar as coisas, em vivenciar as coisas, né? Então, e eles precisam também, né? Então eles precisam com ajuda total, com ajuda parcial, ou eles conseguem ter independência só, né? Para estar realizando a atividade, mas eles precisam vivenciar, né? Então assim, é muito importante, porque é uma vivência totalmente diferente de sala de aula, né? Então hoje a nossa educação física é praticamente assim, a maioria das aulas são realizadas no pátio, né? Então, mesmo com alunos mais comprometidos ou mais, né, ou menos comprometidos em questão assim, motora ou cognitiva, eles vivenciam essas diferentes atividades na disciplina de educação física. Aqui na NPR existe os tipos de deficiência que as crianças veem? Mas na verdade assim, a gente fala hoje que a deficiência física é neuromotora. Neuromotora para englobar. Isso, exatamente. E dentro dela a gente tem as múltiplas, a gente tem as síndromes, né? Que seria assim, difícil estar citando para você agora, porque a gente tem N situações, né? Mas a gente fala física neuromotora porque é a que engloba a maioria dos alunos, se não a maioria todos, né? E a paralisação. Espero ter contribuído. Com certeza. Qualquer coisa vocês podem retornar. A gente tem o site. Eu me dando uma olhada. A gente procura estar atualizando sempre que possível, mas é difícil.